Vamos dar início ao nosso trabalho da tarde com alguns avisos. Continuando com as campanhas da cesta básica, doações de alimentos não perecíveis para a cesta básica, peças de enxoval, que são para as nossas gestantes, que nós atendemos as gestantes carentes, e inclusive antes delas receberem a doação, elas vêm aprender um pouco do nosso artesanato. Às terça-feira temos inscrições abertas para o curso de acolhimento, que inicia o Espiritismo, e o grupo de estudo do ESD e do ESE. Hoje a nossa palestrante, a nossa irmã Iracema, ela está sempre aqui conosco. E o nosso tema é os trabalhadores da última hora. E o subtema, os espíritas, sois os obreiros da última hora. Vamos ler o nosso Evangelho e fazer a nossa oração inicial. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentar-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e com seus discípulos afastasse com palavras ásperas o que lhes apresentava. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixais que venham a mim as criancinhas, e não as pensais, porquanto o reino dos céus é para que lhes assemelhe. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. São Marcos, versículo 10, 13 a 16. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Mentalizar o Mestre Jesus e agradecer. Agradecer por estarmos aqui nesse sábado ensolarado, por estarmos em paz conosco, por estarmos aprendendo e aprendendo os ensinamentos do Cristo. Gratidão, Senhor. Gratidão por ter nos dado essa grande oportunidade de conhecer a doutrina espírita, doutrina reveladora. Gratidão, Jesus, por tudo que somos, por tudo que temos. Te pedimos, Senhor, que envolva todos nossos irmãos que estão nas guerras, que estão nas penitenciárias, que estão em cima das calçadas. O Mestre Jesus nos envolve em muitas bênçãos, em muita paz e muita luz. E que a paz reine no coração de cada um de nós, porque a paz está dentro de nós. Tenha misericórdia, Senhor, de todos. Esse mundo que está em conflito sempre, abençoa os nossos familiares e nossos irmãos trabalhadores da última hora da casa. Só temos que agradecer. Que a paz se faça presente hoje e sempre. Que assim seja. Passa a palavra à nossa irmã Iracema. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é sempre uma alegria estar aqui, nessa casa onde tudo começou. Que é uma honra sempre voltar aqui. É um reabastecer, é um renovar, é um reacreditar. Então eu sou muito grata, Nepom, por tudo que o Nepom permitiu acontecer na minha vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante: os trabalhadores da última hora. É interessante que, lendo sobre esse tema e até pesquisando, foi comum encontrar sempre a primeira reflexão assim: esta é uma das parábolas mais difíceis de entender. Da dificuldade que muitos demonstram em compreender, porque
e aí você vai avançando, porque a gente fica numa perspectiva muito reduzida quando a gente fala dos trabalhadores da última hora, tá? E o subtema dado pelo NEPO, bons espíritas, sois os obreiros da última hora. Bons espíritas, é bom a gente pensar nessa expressão, né? Se a gente de fato se encaixa nessa expressão de bons espíritas. Mas vamos ver como é que o Evangelho trata os trabalhadores da última hora. A questão dos trabalhadores da última hora, isso é verdade uma parábola contada por Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no versículo 1, capítulo 20, versículo 1 ao 16, e coincidentemente no nosso Evangelho está no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Mas também ela é encontrada como a parábola da vinha, os trabalhadores da vinha. E resumindo essa parábola, ela na verdade é a parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, que conta a história de um fazendeiro que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia, mas ao final do dia ele paga todos com a mesma quantia, da mesma forma. E isso gera um descontentamento entre os primeiros, que recebem o mesmo valor que os últimos. Em princípio, a gente diria, pô, eles têm razão, porque eu comecei a trabalhar mais cedo, você começou a trabalhar mais tarde, nós recebemos o mesmo valor pelo trabalho. Daí também sugere-se que essa parábola, ao invés de ser chamada dos trabalhadores, porque nos trabalhadores a gente encontra uma insatisfação muito grande, mas, por outro lado, nós encontramos um patrão fazendeiro generoso. Poderia também ser chamada de parábola do fazendeiro generoso. Como a gente sabe, Jesus trazia sempre parábolas, contextualizando aquilo que a mensagem que ele queria passar, com a realidade daqueles que o escutavam. Então, Jesus começa dizendo, está em Mateus, tá? Que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, ajustando que cada um receberia 1 denário por dia. Esse é o início da parábola. Primeira coisa que a gente tem que começar a entender é que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a. Então Jesus estava falando do quê? Do reino do céu. A gente começar também a contextualizar. Ele fala, o reino dos céus, ele estava fazendo uma analogia, mas para que a gente pudesse, dentro daquela contextualização, daquele momento, entender o reino dos céus. Então, o reino dos céus, Jesus, quando estava lá parábolas, ele não estava falando do que ele estava falando. Ele estava falando do que ele queria que nós entendêssemos. Então, ele diz, o reino dos céus é semelhante. Aí ele vai contar essa história para a gente entender e se encaixar no sentido real da sua mensagem. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Bem, pai de família, dentro de um local, pai de família, ou dentro de uma vinha, como ele coloca aqui, um local onde ele tinha a propriedade, ele seria o chefe, ele seria a pessoa com maior poder. Se o reino dos céus é semelhante a um pai de família, quem seria este pai de família? Vamos lá, aí vem a explicação. O pai de família é Deus, porque Jesus está falando do reino dos céus. A vinha para a qual ele foi contratar os trabalhadores é a terra. Os trabalhadores somos nós. Então a gente já tem aqui as 3 figuras: Deus, a vinha e nós. Vinha era algo muito forte, muito presente. O trabalho na vinha era algo muito próximo da realidade daqueles para quem Jesus falava. E a aquisição de virtudes é um trabalho que nós vamos fazer na vinha. Então a gente já está conseguindo entender a semelhança que Jesus está fazendo entre a nossa realidade terrena e o reino dos céus.
E qual é o trabalho que a gente vai fazer na vinha? Nós vamos trabalhar na aquisição das nossas virtudes, no encaminhamento do nosso processo de evolução, já que esta é a nossa destinação final. Ok. E aí a parábola também fala desses momentos em que o rei ou o pai de família vai buscar esses trabalhadores, para a gente entender, tá? Bem, também a parábola diz que ele saiu de madrugada. Ele era o dono, ele era o chefe, então ele não mandou ninguém buscar. Ele saiu de madrugada, ou seja, o mais cedo possível, o que nos dá exatamente o que é que ele quer deixar claro. Que esse processo de aquisição de virtudes, esse trabalho para o qual ele saiu de madrugada para buscar os trabalhadores, ele deve começar cedo, ser diligente e ser produtivo. Então, ele saiu cedo para contratar os trabalhadores, saiu de madrugada. E o salário? Também começa que ele ajustou um denário por dia. Denário era a moeda da época, uma moeda romana, que correspondia ao dia de trabalho. Naquela época, os pagamentos, havia uma recomendação, né, e era um costume de se pagar o trabalhador por dia. Não era um salário mensal, como a gente conhece hoje, quinzenal, né? Mas era o trabalho, todos os trabalhadores recebiam por dia. E um denário era o que era o necessário para que cada trabalhador, para que cada pessoa pudesse atender suas necessidades de 1 ou 2 dias no máximo. E a recomendação era: você contrata e paga no dia, porque é o necessário que ele precisa para atender suas necessidades. Então Jesus traz esses 3 elementos: o pai de família, a vinha, os trabalhadores. E aí ele acrescenta mais um elemento, que era o pagamento daquele denário. Jesus prossegue dizendo que esse pai de família saiu ainda, ele saiu na madrugada. Depois ele saiu na 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça, disse-lhes: ide vós também à minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Então, aqui tem 2 expressões que a gente também precisa estar atento. Jesus foi à praça, que era o local onde os trabalhadores ficavam, aguardando a possibilidade de trabalho, e encontraram aqueles ociosos, já à 3ª hora. Bem, aqueles que eu contratei na madrugada, eu vou lhe dar o valor do seu dia. Mas aqui Jesus não acerta valor. Ou melhor, o pai de família. Ele diz: eu lhe darei o que for justo, porque eu estou lhe contratando já na 3ª hora. Saindo outra vez, perto da 6ª e da 9ª hora, ele fez o mesmo. Prosseguiu Jesus contando. Então ele saiu da madrugada, às 6 da manhã, ele saiu na 3ª hora, às 9 da manhã, ele saiu na 6ª hora, meio-dia, ele saiu na 9ª hora, às 3 horas, contratando trabalhadores e dizendo que os daria ao primeiro um denário, que era o valor do seu dia, que é a hora que o dia começa. Aos outros ele disse: eu lhe darei o que for justo ou o que for razoável, já vista que eu estou lhe contratando já em um horário, né, que diminui o valor do seu dia. Mas vamos lá. Aí Jesus continua dizendo que esse pai de família saiu ainda a 1/10 hora, encontrou outros que estavam ociosos, sem nada a fazer, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Já nós estamos na 1/10 hora. Se a contagem do dia era de 12 horas, a 1/10 hora faltava apenas 1 hora para terminar aquele dia de trabalho. E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Então, 2 palavrinhas também aqui para a gente refletir. Eles estavam ociosos, sem nada a fazer, mas eles disseram que ninguém os havia contratado.
eles estavam na praça, esperando, dispostos ao trabalho, mas ninguém os contratou. Então, observe que Jesus está querendo que a gente entenda: o reino dos céus é igual a... E aí a gente vai, Deus que está nos chamando em diversos momentos para um trabalho na vinha. Aí vamos começar vamos me situar. Eu sou aquele da primeira hora, 6 horas da manhã eu já estou lá. Sou da 11ª, sou da 9ª. Onde nós estamos nessa disposição para o trabalho? Mas o que foi que o dono da vinha disse? Ide vós também para o trabalho na minha vinha, e receberás o que for justo. Faltava 1 hora para terminar o dia. Quanto de nós, faltando 1 hora para terminar o nosso horário de trabalho do dia, está com essa disposição para começar um trabalho? Muitas vezes, quando falta 1 hora, a gente está dizendo: pô, dá 8, mas não dá 6. A gente começa a criar ansiedade para largar o trabalho. Jesus disse que faltando 1 hora, eles continuavam na praça. E disse: eu estou aqui até agora, já terminando o dia, ainda na expectativa de ser chamado para o trabalho. Quais virtudes essas pessoas traziam em si? Faltando 1 hora, 5 horas da tarde, tudo fecha às 6. Eu estou lá esperando ainda que alguém me convide, me chame, me contrate para um trabalho. Qual é o meu sentimento? Esperando na expectativa, crendo, acreditando na certeza de que eu vou ser chamado para um trabalho. Diferentemente de nós, que na vida real, às 5 horas a gente está querendo ir embora. E Jesus nos traz para essa reflexão. Qual é a sua disposição para o trabalho na minha vinha? Mas ele precisava contextualizar. Qual é a disposição para você ir trabalhar na vinha, faltando só 1 hora para terminar o dia? E ele disse: então vá para lá, para a vinha, e eu vou lhe pagar o que for justo. A nossa disposição para servir, ela nos coloca de forma proporcional na medida daquilo que nós deveremos receber. Pois bem, vamos entender então esse significado das horas. As horas eram marcadas a partir do nascer do sol, tá? Naquele tempo não tinha relógio. Então o sol era a referência do horário do dia. O dia começava às 6, por volta de 6, né, quando o sol nascia, e terminava às 6 da tarde, quando o sol estava se pondo. Então, um dia eram 12 horas de trabalho. E esse pai de família sai, chama a primeira hora às 6 horas, a terceira hora 9 horas, a sexta hora meio-dia, a 9ª hora 3 da tarde, a 10ª hora 5 da tarde. Ele saiu cedo na madrugada e foi à praça, onde já encontrou trabalhadores dispostos a ganhar aquele dia. Vamos começar a refletir. Primeira reflexão que eu convido os irmãos a fazer: qual era a extensão dessa vinha? Vamos colocar na perspectiva material. Será que esse dono da vinha era desorganizado? Ele não sabia quantos trabalhadores ele precisava para a vinha dele? E ele saiu diversas vezes por dia para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha? Qual é a extensão dessa vinha? Numa perspectiva humana, terrena. Por que o proprietário saiu várias vezes e contratava mais trabalhadores? Era porque a vinha era muito grande? Era porque ele não tinha a dimensão do trabalho que iria ser feito? Ou porque os primeiros não davam conta do trabalho? E ele saiu a contratar mais trabalhadores para aquela vinha. Numa perspectiva humana, a gente pensaria assim:
Pois esse cara não tem noção do que ele precisa por dia inteiro. Então ele começa a sair diversas vezes. Ele, o próprio dono da vinha, não mandou um trabalhador, um administrador, vá na praça e contrate quantos trabalhadores forem necessários? Não, ele voltou à praça e trouxe mais. Ele foi à praça e trouxe mais. Ele foi à praça e trouxe mais. Agora vamos para a perspectiva que Jesus certamente queria que nós entendêssemos. Bem, a primeira pergunta é: o proprietário, ele buscava trabalhadores ou ele, aos vê-los ociosos, dava-lhes trabalho? Qual é o olhar? Ele chegava na praça, ou ele já ia na praça porque sabia que tinham pessoas ociosas que precisavam de trabalho. A preocupação dele era com a vinha ou com aqueles que precisavam de trabalho e precisavam do denário para a sua sobrevivência diária? Qual é a preocupação de Deus com a gente? Já que Jesus nos disse que essa parábola, ele estava querendo fazer com que a gente entendesse o reino dos céus e a relação de Deus conosco. E ainda, cada grupo que chegava, em qual estágio encontrava o serviço? Quem chegou a 10ª hora, às 5 da tarde, como será que eles encontraram a vinha? Aí a gente pode pensar duas coisas. Os primeiros que chegaram às 6, não estavam fazendo o serviço direito? Ou o trabalho avançava de forma que era preciso aplanar, cuidar da vinha, os outros que iam chegando e ia dando prosseguimento para que aquela vinha, de fato, ao final do dia, estivesse coberta, ou vamos dizer, nós estivéssemos com as virtudes que era necessário. Qual era a intenção daquele proprietário, daquele pai de família, quando ele contratava os ociosos da praça? Aí a gente precisa pensar. Qual é a nossa perspectiva ao olhar essa narrativa? E quando a gente assemelha com o reino dos céus, né? Quantas vezes Deus faz esse movimento, ou o Senhor faz esse movimento em direção a quem? A nós. A preocupação é com Ele ou é conosco? Como é que nós estamos? Essa nossa ociosidade da praça, que muitas vezes nós ficamos, tem a ver com a nossa preguiça, com a nossa negligência, ou tem a ver com a não percepção das oportunidades que nos são dadas? Jesus começa a trazer esses aspectos para a gente, mas aí ele continua. Ao final do dia, já se aproximando da noite, esse dono da vinha chama o seu administrador e diz para ele: chama os trabalhadores, todos, desde os primeiros até os últimos, mas você vai começar a pagar pelos últimos, até chegar ao primeiro. O administrador, então, começa a fazer esse pagamento. E aí vem o ponto principal para a gente também refletir. Os que tinham ido pela 10ª hora, ou seja, aqueles que faltavam 1 hora para terminar o dia, receberam um denário. Os primeiros que chegaram às 6 da manhã, que trabalharam 12 horas por dia, esperavam receber mais. Tá certo? Na lógica, seria isso, né? Se eu cheguei às 6 da manhã, trabalhei 12 horas, eu tenho que receber um denário, porque é o valor do meu dia. Sim, mas você chegou e trabalhou 1 hora, você também recebeu um denário? Tá certo? Na nossa percepção, tem alguma coisa errada. Na nossa percepção, isso não seria justo. Aí começa qual é a nossa visão, o nosso entendimento de ser justo. Vamos lá. E aí, esse grupo que chegou primeiro começou a murmurar exatamente isso que a gente comenta. Como é que eu cheguei aqui às 6 da manhã, trabalhei 12 horas e você me paga um denário? E ele chegou às 5 horas da tarde, passou o dia todo ocioso na praça, ou chegou na praça meio-dia,
ele também recebe um denário. Nós suportamos o calor do dia e o peso do trabalho. Aí a gente já viu uma pontinha de queixa. E recebi igual a ele. Na nossa lógica, isso não está justo. Eu pensava que eu iria receber mais. E aí Jesus prossegue. Aí o pai de família diz assim: meu amigo, eu não te faço injustiça, porque você combinou comigo, nós combinamos, nós ajustamos que seu valor era um denário. Eu estou lhe pagando aquilo que nós combinamos. Onde está a injustiça? Qual é a nossa percepção de justiça? Naquele trabalhador que reclamava, qual era a injustiça? Aí a gente tem que pensar, mas eu não estou sendo injusto com você, eu estou lhe pagando aquilo que nós combinamos. Pega o que é seu e vai. Agora, eu quero dar a última a mesma coisa que eu dou a você. Mas é injusto. Por que é injusto se nós combinamos que seria um denário? Na nossa percepção humana, aquele que trabalhou mais deveria receber mais. Mas você não combinou que trabalharia esses 12 horas por um denário? Combinei. Onde é que eu estou sendo injusto com você? A métrica dele era ele ou era o outro? Ele deveria ter recebido. Se você vai pagar um denário, você tem que pagar ele menos. Eu avaliei o mérito dele em razão do tempo. Em razão do tempo. Então, Jesus prossegue, complementa, que então o fazendeiro diz: eu quero dar o último que eu dei a ti, ou, e aí ele indaga, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Eu posso pagar, eu posso dispor do que é meu quanto eu quiser. A minha métrica de justiça não é a sua métrica. E ele lança outra pergunta: o mal é o teu olho, porque eu sou bom? Aí ele joga. A minha percepção, você não está sendo injusto, porque você está sendo bom para ele. E não está sendo, então, bom para mim, que trabalhei mais. Mas com você eu estou sendo justo dentro do que nós combinamos. Eu não combinei que te pagaria mais em razão de outros ter chegado depois para fazer o serviço. Então aí entra duas coisas também que a gente tem que refletir. O valor do tempo e a qualidade de como aproveitamos o tempo. E aí quando a gente coloca, em ambiente de trabalho tem um pouco disso. Na nossa vida, né, nosso trabalho do dia a dia, na vida civil ou na vida secular. Né? E dá uma expressão que diz assim, que antiguidade é posto. Né? Na militar a gente sabe que isso é muito forte. Mas muitas vezes aquele que está há mais tempo produz com a mesma qualidade daqueles que estão chegando agora? Muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas ocupam o mesmo lugar, têm as mesmas funções, mas têm resultados diferentes. Então, como a gente começa a contextualizar para a gente trazer para a nossa vida e começar a entender. Quem trabalhou 1 hora ganhou igual a quem trabalhou 12. Isso é justo? Na nossa percepção humana, não. Mas na percepção de aquisição de valores e de bens espirituais e aquisição de virtudes, que esse era o olhar daquele que deu ao 1/10 hora o mesmo valor que teria dado a quem trabalhou as 12 horas. Você tem duas análises para fazer. Essa parábola ela nos permite analisar várias coisas. São vários recortes quando a gente traz para a nossa vida pessoal. Muitas vezes no dia a dia do trabalho a gente tem essa, olha, quem chegou agora, né? Ou tem que fazer mais, e aí aquele que está mais tempo acaba se acomodando um pouco, ou aquele que chegou agora, exatamente por ser recente ou novo ou pouco tempo naquela atividade, quer apresentar e apresenta uma qualidade de serviço muito melhor. E aí o outro olha e diz, por que que esse que
que chegou a menos tempo do que eu, às vezes começa a ter privilégios ou ter crescimento profissional mais rápido do que eu. Então a métrica é o meu próprio desempenho ou o desempenho do outro. Isso nos leva à seguinte reflexão. Vamos lá. Primeiro, o Senhor disse: eu fiz justiça. Ele fez justiça. A sua reclamação não tem procedência porque eu lhe paguei aquilo que eu combinei. Então eu fui justo. Eu não te enganei. Depois, eu tenho soberania sobre o que é meu para fazer das minhas coisas aquilo que eu quiser. Então eu posso pagar da forma que eu entenda que seja justa. Não foi isso que ele combinou a partir da 3ª hora? E eu ajo com bondade. Foram as 3, lições que ele deu para esse trabalhador que reclamava. E aí nós vamos trazer a nossa percepção do reino dos céus. Quem é o fazendeiro? Deus. Ele sempre age com justiça, ele sempre age com soberania e ele sempre age com bondade. 3 virtudes e 3 valores que às vezes nós não cultivamos. Ou quando temos uma coisa, nos falta outra, ou quando a gente está focado em uma, a gente se distrai da outra. E nessa passagem a gente vê um confronto de inveja, rancor e generosidade. Quando o trabalhador diz assim: bem, você pagou a mim 1 denário e pagou a ele, que só trabalhou 1 hora, também 1 denário. O que ele queria? Que tirasse 1 denário do outro ou que desse a ele mais? Que desse a ele mais. Ele entendia que ele merecia mais. E ao ele perceber que não ganharia mais, essa sua fala trazia inveja, porque o outro trabalhou menos e ganhou como eu, e o rancor por ele não ter recebido mais. E ele traz a lição da generosidade. Mas eu posso dispor do que é meu da forma que eu quiser. Prosseguiu. Porque, aí vem as nossas reflexões. Quando ele fala, o seu olho mau. Os nossos olhos, são o espelho da nossa alma. O seu olho mau. Por que olho mau sobre aqueles que parecem receber de Deus mais do que eu? Vamos trazer para a nossa percepção humana e para a nossa vida pessoal. E vamos trazer para a nossa convivência aqui numa casa espírita. Muitas vezes a inveja se faz presente. Muitas vezes, se não dizemos, passa por nossa cabeça. Poxa, eu já estou há tanto tempo na doutrina, sou tão dedicada, sou trabalhadora, sou envolvida com o trabalho, e na minha vida ainda acontece determinada coisa. Ou como se o tempo a que eu estou na atividade me credenciasse a estar imune a determinadas circunstâncias. E às vezes tem aquele irmão que por menos tempo que tem do que eu, a vida dele pode parecer ou começa a fluir de forma muito mais leve. É o tempo que faz a diferença ou o meu olhar sobre aquilo que eu estou fazendo ou a forma como estou fazendo? E aí nós sempre olhamos com esse mau olho, porque aquele parece receber da espiritualidade ou de Deus maior proteção, maiores possibilidades, mais vantagens e mais oportunidades. Se a gente traz para a nossa vida de trabalho, já que nós estamos falando de trabalho, muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento e até de atitude. No meu trabalho, alguém tem mais privilégios, mais vantagens e tem um olhar mais generoso, do que eu, mesmo eu tendo alguém, eu sendo alguém com mais tempo. Eu muitas vezes não sei ficar feliz com a vitória do outro quando ela não me traz alguma vantagem. Isso é um pouco do que a gente tem que pensar. Então, por que esse mau olho em relação ao meu comportamento
Porque ele não pagou o cara e falou, você não deveria ter recebido o denário. Ele foi para o proprietário e disse, você pagou a ele o mesmo que você pagou a mim quando ele trabalhou menos do que eu. A quem cabe essa avaliação do que é justo? E nós fazemos isso. Ainda, por que não agradecer ao dono da vinha por ter contratado a todos? Não estavam todos na praça ociosos? Não estavam todos desejosos do trabalho naquele dia? Por que não se alegrar por todos terem tido a oportunidade de trabalho e terem recebido um denário? Olha os nossos sentimentos. Poxa, você trabalhou 1 hora, eu trabalhei 2, mas que legal, nós ganhamos o valor do dia de hoje. A gente não pensa assim. Na nossa perspectiva não é essa. A nossa lógica de mérito não é essa. Você precisava de um denário para o seu dia, era o necessário, todos nós. E todos tivemos a oportunidade de trabalho, mesmo que você tenha começado mais cedo ou tenha começado mais tarde. Mas ao final, todos nós recebemos a graça de Deus. E é isso que às vezes a gente não sabe ver. Qual é a lógica de Deus sobre nós? Porque a gente tem que entender que Deus não nos olha a partir dos nossos méritos. Eles são importantes. Mas Deus nos olha a partir da sua misericórdia e a partir e na direção e com foco nas nossas necessidades. Qual era a necessidade daqueles trabalhadores naquele dia? Qual era a necessidade deles? De receber o seu denário. E aí, nós temos que entender 2 lógicas. Deus não nos olha a partir dos nossos méritos. Essa é a percepção humana. A nossa lógica de mérito é o que você merece. Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Isso é na nossa vida pessoal. Isso é na relação com nossos filhos. Se você passar, eu te dou isso, tá? Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você se comportar, você ganha isso. Nas nossas relações com outras pessoas, a gente sempre tem a lógica do mérito. Não que você, que a lógica de Deus não é o que você precisa, mas é o que você merece. Essa foi a lógica. Porque a lógica do proprietário foi a lógica do amor. Fazer pelo outro aquilo que o outro precisa. Todos naquele dia precisavam de uma oportunidade de trabalho. E ele deu a todos a oportunidade de trabalho. Cada hora em que ele saía, 3 horas que ele saía preocupado com a vinha, ou ele via os ociosos e dizia, esses homens precisam de oportunidade de trabalho para ganhar o valor necessário para a sua subsistência naquele dia. Então, Deus tem essa lógica do amor. O que a gente precisa e o que a gente merece. São 2 relações, são 2 lógicas diferentes que muitas vezes elas não se equilibram. Mas aí entra justiça, aí entra, ele não disse eu fui justo, soberania e a minha bondade. Aqueles homens que estavam ociosos por quê? Quando eu os contratei para a minha vinha, mesmo faltando 1 hora, com que dedicação e cuidado eles trabalharam a última hora, porque era a oportunidade do dia que eles estavam esperando, sem certamente a perspectiva de receber um denário, mas de receber algum valor que pudesse lhe garantir ou suprir a sua necessidade. Então, essas 2 lógicas a gente precisa pensar. A lógica do merecimento ou a lógica do amor. Como essas oportunidades se apresentam. E então, Jesus termina dizendo, assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a gente para, como é que a gente vai entender esse negócio? Os últimos serão os primeiros.
Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quantos o trabalhador, quantos o proprietário chamou naquele dia? Às 6, às 9, ao meio-dia, às 3, às 5. Quantos foram escolhidos? Quantos foram gratos? Quantos não reclamaram? E na parábola Jesus destaca o comportamento da reclamação. Em nenhum momento ele fala que aqueles que receberam um denário, mesmo trabalhando uma hora, foram gratos. Mas o que Jesus queria nos chamar a atenção? Do nosso vício da reclamação e de estar avaliando o valor do outro pela nossa fita métrica, que é uma lógica do mérito dentro dessa nossa percepção, do que você merece pelo que você fez. Então, quando ele diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos, muitos são chamados, mas poucos foram escolhidos ou serão escolhidos, tá? A gente tem que entender que os escolhidos serão os primeiros a entrar onde? Ele disse que aquela parábola se relacionava ao reino dos céus. Então, os últimos, quando ele mandou pagar, ele mandou que chamasse pelos quê? Comece a pagar pelos últimos. Aqueles que chegaram na 1/10 hora. Que certamente devem ter desempenhado o seu trabalho com cuidado, dedicação, fazendo todo o esforço necessário para que ele recebesse aquilo que fosse mais justo. Porque foi esse o combinado. Então, em 1 hora, eu tenho que trabalhar com a qualidade suficiente para que a avaliação do meu chefe tenha a percepção do quanto eu, de fato, devo receber. Os últimos serão os primeiros. E Jesus destaca o comportamento da reclamação, o comportamento do conformismo, daquilo que nós devemos afastar. Por que os últimos serão os primeiros? Porque suportaram todas as provações. As provações do dia na praça, esperando que alguém os chamasse para trabalhar. Sem perder a esperança de que o seu valor seria percebido por alguém. Quais tipos de sentimento passaram por aqueles homens que todo dia ficaram ali esperando que alguém os chamasse para ganhar o necessário para o seu dia? Quais as preocupações que tiveram e que mesmo assim se mantiveram firmes no propósito de que iria chegar o chamado para ganhar o sustento do seu dia? Eles não chegaram às 5 e disseram, bem, agora ninguém me chamou até agora, eu vou embora para casa que ninguém vai me chamar, mas hoje. São 3 horas da tarde, faltam 3 horas para terminar o dia e ninguém me chamou para o trabalho. Eu não tenho o meu denário. Mas eles suportaram todas as provações. Olha só como termina. Mantendo-se dispostos diante das lutas e aproveitaram as oportunidades que lhes foram dadas. Esses são os trabalhadores da última hora. O que ele quis dizer com isso? Eles conseguiram aproveitar essa última hora. Qual era a meta do dia do trabalho e qual é a meta do nosso trabalho diário na esfera espiritual? O alcance da nossa evolução. Então, no Evangelho, no capítulo 20, esse que nós estamos estudando, os trabalhadores da última hora, o Espírito Constantino diz o seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, que era aquela nossa indagação, aquilo que a gente entendia também na perspectiva humana que não era justo, mas ele diz para a gente o seguinte: o trabalhador tem direito ao salário, mesmo sendo ele da última hora, mas é preciso que a sua boa vontade e que o seu atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Às 5 ele ainda estava na praça esperando que alguém o chamasse para trabalhar. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho.
era trabalhador, apenas lhe faltava em que trabalhar. Se a gente traz isso para a esfera espiritual, para a esfera da nossa vida espiritual, onde é que eu estou? Do trabalhador que está na alvorada, mas até o final do dia está reclamando. Ou aquele que mesmo com impaciência espera ali com a boa vontade, com o desejo de fato trabalhar. Ele era um trabalhador, ele só não tinha no que trabalhar. Mas se a gente pensar que a seara é grande, hoje a gente sabe que a seara é grande. O que Jesus nos ensinou nessa parábola? Primeiro, nós somos todos convidados a trabalhar no reino de Deus. Não é o reino de Deus que ele falava? Independentemente do momento em que nós somos chamados, nós seremos recompensados. Aqui não é o tempo de quem chegou primeiro ou quem chegou depois. Foi do melhor aproveitamento que eu fiz do meu tempo. Porque Deus sempre chama, Ele vai sempre nos encontrar e nos chamar para trabalhar a nossa evolução. Esse trabalho na vinha vai estar sempre à nossa disposição. Alguns começam mais cedo e começam a se direcionar para alguém mais cedo. Outros demoram mais um pouco, mas o seu momento vai chegar. E não importa a hora, desde que nós nos dediquemos ao trabalho da nossa própria construção, ao trabalho do nosso crescimento, à nossa iluminação. E nós sempre teremos direito ao salário igual. Não é o tempo. Se hoje estamos aqui, tá? A gente precisa entender que também nós somos resultado de várias encarnações. Em algum momento nós fomos os primeiros. Talvez hoje nós sejamos os últimos, ou vice-versa. Porque a gente tem que ter clareza, como diz André Luiz no livro Nosso Lar, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Eu preciso saber em que momento eu estou me considerando pronto. Pode ser que na parábola, Jesus não disse, mas a gente pode entender, aquele que foi encontrado, foi chamado às 3, tivesse chegado lá por volta de meio-dia, ou até às 3, talvez ele ainda não se considerasse pronto para o serviço. Mas quando ele se colocou à disposição do serviço, o proprietário foi lá e disse a ele: vá para a minha vinha. E nessa perspectiva, Adilton Pugliese, no livro Espiritismo Jesus de Volta na Terra, ele diz o seguinte, para nossa reflexão: a última hora tem se manifestado nas vidas humanas em diversas situações, surgindo como uma revisão de atitudes. De repente eu só cheguei na praça 3 horas porque eu precisava passar por esse processo de rever a minha própria disposição para o trabalho. E quando eu me fiz pronto, ele disse: venha. Surgiu uma revisão de atitudes e uma motivação para transitar para os novos valores e novas considerações em torno das leis divinas. Quando eu mudar minha perspectiva do que é justo, do que é justiça, eu posso estar me colocando como um servidor pronto para o trabalho. Eu saí da esfera do julgamento, da inveja, do rancor, de achar que ela não merece, ou de achar que ela está sendo mais beneficiada do que eu e aí eu estou sendo injustiçada. Quando eu fizer essa transição, quando eu sair, fazer essa revisão, se eu estou ou não pronta para o trabalho na vinha, eu estarei visibilizada, visível a alguém me chamar para o trabalho. E Adilton prossegue dizendo o seguinte: a última hora, assim, cada um de nós a vivencia consoante a forma como nos encontramos com nossa própria consciência, com os nossos próprios valores. Então eu me coloco aqui. Pode ser que eu só tenha chegado a me sentir pronta, ou estar pronta diante do olhar de Deus agora. A oportunidade chegou para mim na última hora. Porque eu precisava fazer a revisão de valores, eu precisava revisar atitudes,
para me colocar como um trabalhador daquela vinha. É isso que a gente precisa entender. E o Evangelho, Constantino, o Espírito Constantino prossegue dizendo: bons espíritas, agora ele está falando para a gente, bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Ou seja, já fizemos revisão de valores, de atitudes e nos colocamos como servidores prontos para servir. Mas ele fala bons espíritas. Bons espíritas. Se a gente quiser saber se somos bons espíritas, se podemos tomar para nós essa expressão, esse afago, esse acalento que ele faz no nosso coração, vamos lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Logo depois do homem de bem, vem a mensagem, bons espíritas. E aí ele nos chama de bons espíritas e diz o seguinte: bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Chegamos aqui, depois de tantas e tantas encarnações, e aí ele diz: mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que nela quisesses entrar? Então agora pode ser a última hora. E ele prossegue: eis-vos no momento de apanhar o salário. Empregai bem esta hora que vos resta, e não esqueçais que a vossa existência, por longa que vos pareça, é apenas um momento fugidio na imensidão de tempos que formam vossa eternidade. Eu estou nessa encarnação, mas em quantos momentos, em quantas horas, na sexta, na primeira, na nona, eu fui chamada na praça, ou talvez eu nem me colocasse na praça, porque a preguiça, a má vontade, a falta de interesse não me colocasse como um trabalhador disposto ao trabalho. Então ele disse, nos chama de bons primeiro e nos diz: o seu momento pode ser agora, a sua última hora. E o que a gente pode entender como bons espíritas? Só para a gente começar a caminhar para fazer justiça a esse nosso vocativo da mensagem do Espírito. Lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua formação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Quando a gente começa a trilhar já nesse caminho, nós podemos sim entender que nos cabe ser chamados de bons espíritas. O que nós estamos fazendo nesse último momento que chega para nós? Até porque nós estamos nos aproximando nesta encarnação para um mundo de regeneração. Então, nosso momento está acontecendo agora. Ele não está se aproximando, ele está presente. E para encerrar, a nossa mensagem que está no livro Palavras Espíritas é o seguinte: trabalhadores sem trabalho. Bem, eu estou pronta para o trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Trabalhadores sem trabalho. O espírito de Francesco Spinelli diz o seguinte: descruzemos os braços inertes. Espiritismo é trabalho. Auxiliemos o companheiro que frequenta o templo doutrinário há 2 meses e ainda não se localizou em algum setor construtivo. Quantas inteligências em disponibilidade por não encontrarem ensejo a expressão das suas qualidades positivas em favor do semelhante. Amparemos os corações inflamados de idealismo, em torno dos quais pendem mãos vazias de boas obras. O espírita que se encontra disposto a servir é induzido a colaborar no bem.
Se militas na seara da nova revelação, oferece sugestões de serviço aos que permanecem distantes da prática dos princípios que esposam. O veterano é sempre o polo indutor que segue à frente. Primeira coisa, estamos nos colocando a serviço? Somos o proprietário da vinha que identifica e chama para o serviço o servidor que já se coloca à disposição do serviço? Não podemos ser trabalhadores sem trabalho. E prossegue o Espírito. Cultiva a espontaneidade afetiva para com todos que ainda não a possuem. Desperta com bondade aos que dormitam no ideal inoperante. Abstente de condenar os que se acomodam à posição de meros ouvintes. Auxilia-os de boa mente. Não lhes menospreze a condição de espectadores. Convida-o a cooperar com Jesus. Lembra-te de que há muitos que anseiam por simples aceno, por uma palavra esclarecida, por essa ou aquela lembrança afetuosa, ou por rápida indicação amiga de tua parte, para abraçarem o trabalho e produzirem o melhor. Os trabalhadores da última hora só estão esperando isso, muitas vezes. Estão se colocando à disposição. E muitas vezes precisam do nosso movimento para que chamem ele, para que ofereçam o melhor. Porque Jesus termina a parábola dizendo que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então a gente precisa ter isso em mente. Sejamos chamados para o trabalho, mas escolhidos para servir. Os da primeira hora foram chamados para o trabalho, mas ao final do dia o que fizeram? Reclamaram, entenderam, acharam que o Senhor era injusto. Porque somente por essa renovação nós estaremos entre os chamados para o trabalho, mas somente pelo amor nós estaremos entre os escolhidos. Essa é a mensagem que a gente precisa trazer no coração. Não é só também o trabalho. Eu preciso estar disposto para o serviço. Trabalho é ação. Serviço é caridade, é amor, é dedicação. E só pelo serviço eu vou estar entre os escolhidos. Porque os da primeira hora trabalharam o dia inteiro. E ao final do dia reclamaram e agiram com inveja, com mau olho e com rancor. Os que trabalharam uma hora se dedicaram e deram o seu melhor, porque valorizaram aquele gesto de reconhecer a sua disponibilidade e capacidade para o trabalho. Então eles não apenas trabalharam, mas eles estavam ali servindo. Então somos chamados para o trabalho, mas só seremos escolhidos quando a gente serve com amor. Quando a gente coloca no nosso trabalho dedicação, fazer o bem pelo bem e estar disposto a dar o nosso melhor e trazer para a seara do Senhor todos aqueles que estão na primeira, na terceira ou na última hora. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a nossa irmã Iracema, que Jesus te abençoe e muita luz na sua caminhada. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e o nosso passo será individual. Vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença do Mestre Jesus, os trabalhadores da última hora dessa casa, sentir a presença do nosso irmão que fundou essa casa, Coronel Santa Rita, e temos a plena certeza de que aqui está. E a gente deixar envolver por essa paz, por essa luz, por esses ensinamentos, e agradecer ao Mestre Jesus
espirituais, por todo esse aprendizado, esse banquete de luz. Gratidão, Jesus. Muita paz no coração de todos e que possamos ser guiados sempre por Deus, por Jesus, por nossa Mãe Maria Santíssima, hoje e sempre. Que assim seja. Os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus.